Olá, amigo internauta. Voltamos com o gerente de sangue, tecidos, células e órgãos da Anvisa para falar um pouco do controle que a agência tem feito no sangue, na doação de sangue, nesse contexto da pandemia relacionada ao novo coronavírus. João, um assunto que circulou muito na imprensa foi que pessoas que já tiveram a Covid-19 poderiam desenvolver algum tipo de anticorpos e o sangue dessas pessoas podia estar sendo utilizado como tratamento, como cura da doença. Como a Anvisa enxerga isso? Tem alguma recomendação? Isso realmente é efetivo? É uma alternativa? Como que a gente tem atuado nessa área? Perfeito. Essa é o que nós chamamos, né, e tem ficado muito evidente nos últimos dias, principalmente com a Covid, do plasma convalescente. Na verdade, é uma terapia passiva, né, de administração de anticorpo. O que significa isso? Quando o indivíduo ele tem uma virose, ele é contaminado por um vírus, né, infectado por um vírus, ele vai produzir anticorpos contra aquele vírus. Isso é um mecanismo imunológico comum de todo ser humano, todo cidadão. Então, acredita-se, existe uma questão teórica, científica sobre isso, de que quando você tem contato com o vírus, você produz anticorpos. Nesse caso, é bem provável que aconteça isso também, logicamente, com o vírus, o vírus que causa a Covid-19, o novo coronavírus. Então, esse plasma é chamado de plasma convalescente. O que é o plasma convalescente? É a parte do sangue que você vai tirar do sangue, aquela parte amarela do sangue é chamada de plasma. Esse plasma, em tese, ele está rico de anticorpos, porque o indivíduo ele teve a Covid, ele se curou da Covid, né? O organismo dele produziu anticorpos contra aquela doença, ou seja, o plasma dele está cheio de anticorpos. E esses anticorpos poderiam, então, ajudar indivíduos que estão enfrentando o vírus ainda, né? Que ainda não conseguiram produzir seus anticorpos adequadamente, estão passando por uma fase crítica da doença. Essa é a teoria, né, claro, com uma linguagem mais simples aqui para vocês entenderem, essa é a teoria do plasma convalescente. Mas isso funciona? Pois é, esse tipo de terapia ele foi usado em outras situações. Por exemplo, tem relatos na literatura de uso desse tipo de terapia na infecção pelo ebola, né? Também na epidemia do H1N1, né? Em outros tipos de síndrome respiratória grave também foram utilizados. Então, existe relatos na literatura sobre esse tipo de uso, né? Ou seja, existe um racional científico. O que não existe hoje é a comprovação científica de que esse tipo de situação vai acontecer também com o Covid. Ou seja, será que vamos produzir anticorpos adequados contra esse vírus? Será que esse tipo de terapia vai ajudar pacientes graves? Então, isso não se sabe, não se tem certeza sobre esse assunto. Existem alguns estudos que a Anvisa analisou que foram feitos na China, né, durante o pico da epidemia na China, utilizou essa terapia também, mas assim, com um tamanho muito limitado de amostras, ou seja, muito pouca casos que aconteceram, né? Era um desenho de estudos ainda muito simples, que não permitem a comprovação definitiva que é realmente eficaz. Então, o que a Anvisa tem orientado, né, aos pesquisadores? Estimulado a pesquisa no Brasil, vamos fazer pesquisa no Brasil, mas vamos fazer sob um controle de ensaio clínico. Essa é a melhor recomendação que a Anvisa pode dar nesse momento, né? A gente não conhece bem esse processo, não sabe os riscos, né, que tem esse tipo de terapia e nem muito menos a eficácia comprovada. Então, o melhor caminho é os ensaios clínicos, né? Você fazer o uso desse processo, dessa terapia, dentro e sob controle de um ensaio clínico, né? O João, para a gente fechar nossa conversa, já existe alguma orientação para os profissionais que têm contato direto com o sangue das pessoas contaminadas? Tem algum cuidado a mais que eles têm que tomar ou não? A gente ainda está avaliando. Perfeito. Recentemente, a Anvisa liberou uma nota técnica orientando os pesquisadores no Brasil que quiserem, né, que tiverem intenção de fazer esse tipo de pesquisa. Essa pesquisa, só lembrando, essa pesquisa também precisa ser aprovada pelo CEP-CONEP, né, porque a gente está falando de pesquisa com seres humanos, então é importante ter avaliação ética dessa pesquisa. Não precisa de ter aprovação da Anvisa,
tá? Esse tipo de ensaio ele não precisa ser aprovado pela Anvisa, porque o plasma convalescente, essa terapia, não é registrado na Anvisa. Então, não precisa de aprovação da Anvisa. Ele só precisa, nesse momento, de aprovação do CEP-CONEP. Bem, nós fizemos uma orientação junto com o Ministério da Saúde para os hemocentros onde vai fazer essa coleta. É muito importante isso que eu vou falar aqui. Esse plasma, ele só pode ser coletado dentro de um serviço de hemoterapia. Por quê? Porque no serviço de hemoterapia nós temos regras muito estabelecidas, robustas, que garantem que esse plasma vai ser coletado com segurança. Por quê? Porque nós estamos falando de um material biológico, né? Nós estamos numa situação de emergência, mas também temos que garantir que esse material vai ser coletado com segurança para que o paciente consiga os benefícios, né, teóricos que a gente está estudando com esse plasma. Porque o plasma ele pode transmitir doenças infecciosas, né? Então pode transmitir HIV, hepatite B, hepatite C e outros agentes infecciosos. Então precisa ser coletado seguindo regras rigorosas do serviço de hemoterapia, porque lá eles vão fazer testes laboratoriais, eles vão fazer triagens, né, no doador para fazer várias perguntas sobre seu comportamento, enfim. O serviço de hemoterapia que você fala são os populares bancos de sangue. Bancos de sangue, perfeito. Então, os bancos de sangue eles foram orientados, tem uma nota técnica do Ministério com a Anvisa também específica para esses bancos de sangue. Por exemplo, quando o indivíduo teve o Covid, né, passou 14 dias que ele foi curado, ele não tem mais sintomas. A partir do 15º dia, ele pode fazer a coleta desse soro dentro da hemoterapia. Mas entre 15 e 30 dias, que é esse período, essa coleta precisa ter um certo cuidado. Então, o Hemocentro foi orientado, os bancos de sangue foram orientados a fazer uma coleta em ambiente isolado. Então, esse paciente vai chegar no serviço de hemoterapia no banco de sangue e vai fazer uma coleta isolada, né? Esse material vai ser processado, esse plasma vai ser processado, né? Vai ser armazenado de forma adequada, vai ter um rótulo, né? Uma etiqueta específica para esse tipo de produto. Então, essa é a única recomendação que tem que ter esse cuidado, porque a gente não sabe bem, né, se a viremia realmente ela finalizou, se não tem algum. Então, por precaução, é importante que tenha alguns cuidados especiais. Fora isso, a partir dos 30 dias de infecção, né, que foi curada a infecção, é um plasma que comum, obviamente, ele vai entrar dentro de um protocolo de pesquisa, mas é um plasma comum e aí o Hemocentro ele tem todas as regras, protocolos, gestão e controle de qualidade para trabalhar com esse plasma. É muito importante isso. O plasma ele vai seguir esse plasma convalescente vai seguir as mesmas regras de produção, de controle, qualidade e segurança de qualquer outro plasma. Tá? Essa é uma dica importante para a sociedade, tanto para o pesquisador que faça um contato com o banco de sangue, converse com ele, mostre o seu protocolo para ele e discutam como é que vai ser, quando é que vai ser a coleta, faça um acordo com o Hemocentro. O Hemocentro, os bancos de sangue já estão sabendo como produzir e vão produzir com a mesma qualidade que produz qualquer outro hemocomponente. Para aí, no final, a gente tem um produto de qualidade que vai, inclusive, ajudar, né, se for o caso, se realmente se comprovar que vai ajudar os pacientes, então ele vai ter qualidade e segurança para fazer esse papel, né, nessa terapia aí, que nós todos estamos, né, todos os tipos de terapia nesse momento é muito importante, porque estamos vivendo uma situação grave no país. Né? Tá bem, João. Agradeço a participação e você, internauta, fique de olho nas atualizações do nosso canal, não deixe de seguir o canal do Papo Expresso no YouTube, ativar o sininho e seguir as nossas redes sociais. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Obrigado a todos pela audiência. Então siga o canal do Papo Expresso no YouTube, ative o sininho e dê seu like. E acompanhe as nossas redes sociais.